Olá, meus amados, nós estamos aqui com mais um programa Pare e Pense, para que você aí em sua casa, para que você aí no seu contexto de trabalho, junto à sua família, possa realmente pensar a respeito de assuntos que são totalmente pertinentes à nossa realidade, à nossa sociedade, assuntos esses que muitas vezes têm nos assolado, e nós não sabemos como responder, não é verdade? Porque temos vivido uma vida de tantas preocupações, uma vida muitas vezes mecânica, automática, mas neste momento, através deste programa, nós vamos parar e pensar a respeito de temas que com certeza vão construir uma sociedade melhor e vão fazer de nós, seres humanos, que possam de alguma forma serem relevantes para esta sociedade melhor. E neste momento eu estou aqui com um grande amigo, uma pessoa que tenho me relacionado, e ele é o Fábio Frederico, o Fabinho, e ele é assessor parlamentar do deputado federal Roberto de Lucena, e ele também é presidente do partido político Podemos, na cidade de Tupã. E vamos conversar o que é o trabalho de um assessor. Vamos falar sobre política e tenho certeza que vai ser um tempo tão agradável, um tempo tão importante, um bate-papo que vai realmente esclarecer para todos nós o que nós temos vivido em nossos dias. Então, meu amigo Fabinho, eu quero te cumprimentar, eu quero agradecer, a sua presença, eu quero agradecer realmente você ter disponibilizado um tempo para estarmos aqui batendo esse papo. E por favor, que você também tenha aí, possa cumprimentar o pessoal que está em casa, que nos assiste, Você tem liberdade aí, meu amigo. Quero cumprimentar a todos, quero cumprimentar o senhor, professor Bruno, é uma honra estar aqui com o senhor, programa Pare e Pense. E é muito importante, o tema para a pessoa parar, pensar, refletir. Estamos aqui. É uma honra estar com o senhor, meu amigo, tenho um grande respeito pelo senhor. Fico feliz de estar aqui com vocês. É recíproco, viu, Fabinho? Nós temos tido a oportunidade em muitos momentos de estarmos juntos e acredito que nós temos aprendido uns com os outros, Sim. Essa precisa ser a disposição do ser humano, Sim. a disposição de aprender, não é verdade? Sim. Bom, mas vamos lá, Fabinho. Neste momento, neste programa, nós vamos falar a respeito do seu trabalho, Eu tive a oportunidade, através de você, conhecer o deputado, pastor deputado Roberto Lucena. Foi muito agradável, fez eu voltar a ter esperança, porque nós tínhamos a ideia de um contexto político totalmente corrompido, e quando eu vi a postura daquele homem, a forma dele conduzir e tratar as pessoas e os assuntos, eu voltei a ter esperança. Já conversamos muitas vezes sobre isso, e aí a partir disso você tem representado o deputado Roberto Lucena. Então fala para mim, o que é o trabalho de um assessor parlamentar? Porque às vezes as pessoas não conhecem, Sim. E aí o pessoal pode parar e pensar, a respeito de uma profissão que é tão relevante para o cenário político do nosso país. A função de um assessor parlamentar, ela é de suma importância no sentido municipal e regional, porque o assessor parlamentar é um braço estendido do próprio deputado, que o deputado ele não consegue estar em Brasília e estar no estado de São Paulo, nas micro-regiões, nas regiões. Então, o assessor... O deputado Roberto de Lucena, ele foi eleito pelo estado de São Paulo, pelo estado de São Paulo. Através do partido Podemos? Através do partido Podemos. Ok. Ele está vindo ao terceiro mandato, foi secretário do turismo do estado, Que bacana. Na época pelo PV, na mudança de partido, pelo segundo mandato pelo PV, o terceiro mandato agora pelo partido Podemos. E nós vemos assim, a função de um assessor parlamentar é um braço estendido do deputado na região e no município. A questões de demandas, documentação, pedido de emenda, agenda de prefeito, e não só a agenda do prefeito, mas a agenda também da sociedade, de questão assim, de pedidos, Eu tive agora recente um pedido de um senhor, de um pastor Rubens, aposentado, a questão da dificuldade do agendamento para os ônibus, que é uma questão estadual. Aí ele solicitou e eu passei essa demanda ao deputado. Então, o assessor é a presença do deputado no seu município, no seu estado e na sua região. Que legal, Fabinho.
acredito que muitas pessoas não tinham esse conhecimento. Eles achavam que era uma profissão, um trabalho, um cargo, né? Para poder de alguma forma atender, né, as demandas aí de pessoas que ajudaram na campanha, né? Mas na verdade, pelo que você está me falando, eu tenho visto que é algo muito importante, é relevante inclusive para o mandato. Sim, né? Porque você representa o deputado dos municípios. Dos municípios. Né? E não só trabalhando no contexto político, mas você atende as pessoas em particular também, não é? O que é interessante, pastor Bruno, que a sociedade, às vezes, por pensar que a política é uma política do mal, exemplo, eu trabalhei com deputado desde a primeira dele em 2010. Primeira campanha do deputado Roberto Cassiano em 2010, eu estava já junto. E faz 3 anos que eu estou assessor parlamentar. Então, peraí, não é um cabide de emprego, né? É questão de confiança de uma pessoa que trabalha e um representante da região, que é de suma importância a gente frisar que o setor público não é um cabide de emprego. Né? Eu comecei em 2010 para 2017... Você fazia por ideologia. Por ideologia. Você fazia porque você acreditava no trabalho desse homem, um trabalho que vinha fazendo a diferença, é isso? Isso. Vamos lá. A questão do ranqueamento da instância turística, que não tinha um ranking. Toda a 70 instância recebia dinheiro e, exemplo, sumia. Aí quando ele se tornou secretário do turismo do estado, o que fez? Peraí, prestação de conta, não batia. Ele falou, não, vou fazer um ranqueamento. Aí despertou os prefeitos a começar a executar realmente o turismo, que ia ter uma fiscalização, né? Então, eu vi esse espelho no deputado, essa diferença, né? Um idealismo, um projeto, não para mim, mas para a sociedade, como deputado. Que é a função política. Que é a função política. Então ele estava atuando a função política. A função política. Porém, os políticos, as pessoas, né, que hoje vivem dentro do contexto político, eles não têm essa atitude. Não. E aí quando nós temos uma pessoa que cumpre a função, a gente tem ele como diferencial. Mas na verdade isso deveria ser uma obrigação de todos, né? Isso é o culminante, esse assunto. Porque assim, você ser transparente e trabalhar com a população é uma obrigação. Inclusive recebe financeiramente. Sim, por isso. Eu automaticamente, eu sou funcionário do povo. Então automaticamente, você vai ver, quando eu estou na cidade, você vai ver meu carro na frente da minha casa na hora de almoço. Depois você não me encontra mais em casa. Por quê? Porque eu sou um funcionário público. E tem as exigências, as demandas que a gente precisa estar trabalhando. Então, infelizmente, no cenário político que nós estamos vivendo, não era para se elogiar, mas tem que elogiar porque é o diferencial. A gente acredita numa proposta. Não só elogiar, como ser olhado como essa referência. Como essa referência. Não é verdade? E o deputado, ele também, hoje ele é secretário, né? E ele é da transparência dos gastos públicos, né? Do período da Câmara. É isso? Dos deputados em Brasília? Isso. Né? Então ele seria o que lá? Ele é o quê? O presidente? Como é que ele é o secretário da transparência. Então todos os gastos passam por ele. Exemplo, hoje nós temos o gasto da pandemia. Correto. As denúncias, as apontações, o que a Câmara faz, o que a Câmara deixou de fazer em questão dos gastos, passa tudo por ele. Entendi. Né? Tem uma comissão. No qual ele é o presidente. E ali eles fiscalizam tudo. Nós vemos, por exemplo, hoje, na pandemia que nós estamos vivendo, vários governadores estão com a vida que estão enrolados porque abre-se uma calamidade pública, não está nem aí, acha que... Governadores, prefeitos, que não estão nem aí com os gastos, né? Leva de uma forma corriqueira e na realidade existe uma prestação de conta. Precisa existir. Precisa existir. Inclusive, toda prefeitura, todo órgão público, existe o portal da transparência. É isso ou não? Eu estou errado? Isso, pastor Bruno. E o pessoal tem, porque isso é lei. Você ter que se reportar ao portal da transparência é lei. Isso é obedecido, Fabinho? Você que vive dentro do contexto político, explica para nós. Olha, pastor Bruno, é muito difícil falar sobre esse assunto, porque automaticamente, mesmo que nós estamos na política, traz uma indignação. Porque quando a gente está mexendo com dinheiro público, não é nosso, é do povo.
Né? Somos gestores, São né? Vocês são gestores, gestores isso. públicos, né? E o que acontece? Tem muita prefeitura que deixa de usar o portal de transparência. Isso é improbidade administrativa. Né? Cabe até Improbidade até cassação, né? da cassação. E A gente ouve falar a respeito dessas coisas, né? Isso a gente não convém ver no meio. a nossa maior dificuldade dentro desse nosso assunto é o legislativo, porque ele é um fiscalizador do prefeito. E nós vemos alguns homens que criam lei fazendo vista grossa, né? Porque eles têm o papel de criar as leis. Então vamos lá, os vereadores, eles têm o papel fundamental de legislar, criar leis e fiscalizar para que essas leis sejam cumpridas, é isso? Isso. Tanto na questão política, municipal, na verdade ele é um fiscalizador do prefeito, né? O representante do povo no sentido da fiscalização. Isso. Quando a gente fala de fiscalizar o prefeito, é tudo aquilo que não está no plano diretor do município, é questão da transparência, dos gastos públicos. Exemplo, o prefeito gastou 1 centavo a mais e não prestou conta. É crime. Entendi. Mas ele abriu calamidade pública e gastou demais. O instrumento que custava R$10, ele pagou 20. Não, aí tem que, o vereador é para isso, para fiscalizar, para achar erros e levar E denunciar. o Ministério Tentar Público. uma solução, uma tratativa, Sim, né? Com o sim. executivo, com o É prefeito. lógico senão... que ninguém faz nada querendo errar, mas no mundo que nós estamos vendo da política hoje, tem muitas intenções nesse meio. Más intenções. Más intenções. Tá certo. Bom, então o deputado hoje ele é uma pessoa de relevância, né? Sim. Dentro do cenário político, né? Tem galgado seus espaços e através da sua honestidade e, como eu ouvi ele dizer, do Deus que ele tem certeza que está no coração dele, Sim, né? sim. Ele tem sido levantado para fazer a diferença, né? Que bom, fico feliz. E como eu lhe disse, fiquei muito feliz quando tive a oportunidade de conhecê-lo. Voltei a ter esperança, né? E nós precisamos disso, isso é bom. Vamos lá. Qual é o envolvimento, tá, do deputado Roberto de Lucena para a nossa região, para a nossa cidade? O que ele fez de positivo no período que você é assessor? Comenta um pouco com a gente, é importante o pessoal que está em casa parar e pensar, conhecer a respeito disso. Eu acho que isso é relevante. Assim que nós assumimos o papel de assessor parlamentar, né, nós conseguimos trazer várias emendas para Tupã, e o principal, ele trouxe cursos para captar emendas. Certo. E a nossa maior dificuldade hoje, o legislativo, quando vai para Brasília, eles levam pedidos, ofícios, pedindo assim: eu preciso para minha cidade 100 mil. Eu preciso para asfalto, eu preciso para construção de uma creche. Isso é relevante. Eu preciso de 600 mil para uma creche. Isso é relevante. Só que se nós analisarmos o que tem dentro de Brasília, de projeto de Sinconv, que é cadastrado, aí vai lá, manda um ofício para o deputado, o deputado eu pedi acerca de 3 milhões para um projeto para tal cidade e tal. É questão bem mais lucrativa para o município. Entendi. O retorno financeiro seria melhor, bem melhor. E conseguiria investir muito mais em infraestrutura para o município, Sim, isso, né? Sim. Agora, virando o ano, o deputado conseguiu 35 milhões para alojar um hospital que não existia no município. Ele conseguiu, através Um hospital público? Do governo federal, 35 milhões para a execução de um hospital público. Então nós vemos que... tem muito a se fazer. Tem muito. Porém, hoje os legisladores, executivo, o pessoal que trabalha, talvez não tenha o conhecimento, é isso que você quis dizer? Que eles não têm o conhecimento de como trazer esses recursos? Como trazer esses recursos. Exemplo, eu tive a felicidade, estava em São Paulo um determinado tempo e o deputado me ligou dizendo assim: Fábio, meu filho, eu preciso urgente falar com o secretário do turismo. E na época, se assim poder citar o nome, era o vice-prefeito que era o secretário do turismo. Eu falei assim: você cadastrou todos os pedidos? Quem é? O prefeito Caio. O Caio. Hoje é o prefeito Caio. Que era, na época ele era vice. Era vice, tá? E hoje é o prefeito Caio. E eu liguei e não me atendia e tal. Eu falei: brincadeira, né? Não atendeu um assessor do deputado federal, tá brincando, né? Aí eu falei na época com o prefeito Ricardo falou com ele, ele me ligou. Eu falei: o senhor cadastrou, como secretário do turismo do estado, o senhor cadastrou todos os pedidos do turismo no Ministério do Turismo?
pro Sinconv? Ele falou, não, o que você está falando? Quer dizer, não tinha conhecimento de causa. E como é que alguém que não tem esse conhecimento básico pode estar exercendo um cargo? Isso é um problema, né? Esse é um problema assim, muito maior, a gente não vai tratar isso aqui, mas eu acredito que as pessoas tinham que ter um mínimo de capacidade e condição de exercer, né? Nós não estamos falando especificamente do CAI, não é isso, nós estamos falando de um contexto geral. Sim, no contexto geral, as pessoas não têm conhecimento, né? E isso é um problema porque prejudica os municípios. E aquele que tem um pouquinho mais de conhecimento se sobressai, né? Sim, sim. Em relação aos outros, mas isso é um problema muito sério. Mas vamos lá. E aí não conseguiram trazer essa verba para Tupã. Aí ele não sabia que existia e não cadastrou. Automaticamente o Sinconv, quando você não cadastra, não tem como você pedir nada. Sim, sem dúvida. E com isso quem perde é o município, porque o turismo, ele fomenta, ele gera emprego, né, ele gera renda. Então tudo isso... Na verdade, assim, eu sou tupanhense, nascido em Tupã, e confesso, Fábio, que apesar de saber que Tupã é uma estância turística, eu nunca vi nenhum movimento, eu não vou dizer investimento, porque isso é até piada, eu nunca vi nenhum movimento por parte do município em fomentar o turismo. Será que eu estou errado no que eu estou dizendo? Será que isso é uma visão que eu tenho? Ou isso você enxerga dessa forma? É importante, para a gente poder esclarecer as pessoas que estão aí, para que elas parem e pensem. Vamos falar um pouco sobre isso. Você tem visto, porque assim, o deputado, e eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre esse assunto, num almoço, nós falávamos sobre turismo. E ele tem uma experiência vasta sobre isso. Sim. Ele foi secretário de turismo do Estado de São Paulo. Então isso é uma pessoa que ele pode falar do tema, né? Sim. Ele pode falar do assunto. E nós falávamos a respeito de algumas coisas relacionadas ao turismo. Eu nunca vi movimentação alguma para gerar turismo em nossa cidade. Como que a gente não perde esse vamos dizer assim, esse título? Porque eu não entendo. Às vezes a gente fica pensando, será que ainda vem verba para turismo? Será que Tupã não é mais instância turística? A gente que está um pouco fora do contexto político, a gente tem dúvidas sobre isso. Você que está dentro pode nos esclarecer. Olha, professor Bruno, é uma situação muito séria. Não fizeram a classificação ainda, mas Tupã não está bem. Tá? Eu vou pegar algumas cidades de referências, Brotas. Certo. Por que hoje Brotas é uma instância turística? Porque o setor público, primeiro, muitos falam assim, mas o setor privado tem que acreditar. Não, quem tem que acreditar primeiro é o executivo, o setor público, com investimento. E ele precisa dar condição, não só com investimento, como direcionamento, Sim, correto? sim. Do setor privado. Sim. Eu posso falar sobre isso porque eu faço investimentos privados, né? Eu tenho uma empresa, e é óbvio que quando eu chego numa cidade, a primeira coisa que nós fazemos é procurar o setor público para entender o contexto e aonde nós podemos investir, né? Assim que funciona, né? Exemplo, nós temos hoje a Varpa. Certo. Como que a pessoa chega... Vamos supor, semana passada choveu, deu problema na estrada que vai para Palma. Como que o turista vai chegar até na Palma? Entendi. Mas o poder público não tem ajudado, não tem resolvido, não tem investido? Vamos falar o 7 de setembro. Eu sou tupanhense, eu não estou aqui para trazer um caos, eu defendo a minha cidade, mas 7 de setembro, até esse tempo atrás, meio curioso, eu olhei no Facebook, torneira quebrada, assim... Uma depredação. Enorme. Entendi. Casa do caseiro abandonado... É essa atitude que faz mais retroceder para trás, porque como instância turística, a gente não pode olhar só para o lado, como vou dizer, sei lá, acho que não está olhando para lado nenhum, porque... É uma pena, às vezes a gente fica, até numa tratativa como essa, numa entrevista, a gente fica até constrangido em falar da realidade. Sim. Para não trazer a impressão que nós estamos direcionando as nossas críticas a pessoas. Sim. Mas a realidade é que, infelizmente, todo o processo político que eu conheço, como o processo de democracia em Tupã, eu não vi nada ser feito nesse sentido. Então nós não vamos falar especificamente do prefeito que está vigente. Não.
Nós vamos falar de um contexto no contexto geral. Que nenhum investimento foi feito. Tive a oportunidade de ir a Varpa algumas vezes, não foram muitas, e não vi nenhum investimento que pudesse trazer benefício ao turismo, né? Posso dizer da Varpa, você usou outros exemplos, a gente poderia falar de muitos outros, mas eu acredito que a população, a partir do que nós falamos, já pode parar e pensar, e seria melhor a gente parar por aqui, não é verdade? Sim, sim. Para não nos constrangermos e não constrangermos o poder público da nossa cidade. Sim, sim. Então vamos fazer uma outra pergunta. Sim, pode ser? Pode melhor? ser. Então vamos lá. Fábio, você tem vivenciado a política. Desde quando você faz política? Na realidade, a gente faz política desde quando criança, né? Que, exemplo, para você ganhar, às vezes, na figurinha do amigo que sabe menos, fala, não, vamos jogar, você incentiva ele a jogar. Ou dentro do lar você faz política, mas diretamente desde os 16 anos. Tá. Então, política pública, você se relaciona desde os 16 anos. anos. Naturalmente, você tem uma experiência. Sim, sim. Né? Talvez não seja a maior experiência, a melhor experiência, né? Mas é uma experiência, ela é relevante, porque Sim. fazem muitos anos, né? Sim. Então fazem o quê, Fabinho? Não pode falar a idade, né? Não, Quantos anos não. que você tá? Tá. Mas vamos lá. Então você tem uma vivência política, você tem uma experiência política, você é assessor de um deputado, você conhece um pouco do cenário do nosso país, do Sim. Estado, correto? Você é presidente de um partido político, Sim. do Podemos, Sim. partido que vem se desenvolvendo, né, com uma nova visão, um dos partidos que mais cresce, Mais cresce. não é verdade? Não é Sim, isso? sim. Que mais cresce em nosso país, que mais se desenvolve, porque tem pensado a política de uma forma diferente, tem feito a política de uma forma diferente, tem incentivado as pessoas políticas a fazerem de uma forma diferente. Tenho percebido isso. Um pouco que eu tenho prestado atenção, eu tenho visto desta forma. Mas vamos lá. Como você vê o nosso contexto político? E nós vamos falar especificamente de um turismo, como eu disse, a gente acaba gerando um contexto geral. Contexto político, vamos falar de um cenário geral. Como está o cenário político? O cenário político hoje, pastor Bruno, está muito conturbado, né? Eu até falo que existe duas propostas, né? Permanecer do jeito que está ou renovar. Certo. Nós vemos que hoje o nosso presidente, com ideias boas, mas porém com algumas imposições. Firmado no compromisso de campanha. Sim. Né? Princípio familiar. Firmado na proposta conservadora. Firmado nos princípios que nós chamamos de direita. Sim. E vivendo um contexto bem difícil, né? Nós não estamos assim dizendo que ele está certo, né? Eu acho que isso é muito relativo. Sim, sim. Né? Com aquilo que ele diz, com aquilo que ele faz, mas tem procurado fazer alguma coisa diferente do que foi feito. Sim. A proposta do Podemos é essa, fazer diferente. Quando você olha para uma sociedade cansada, saqueada, né, de tantas coisas, questão da merenda que foi saqueado, tanta coisa que, sabe, e nós estamos falando questão nacional, né? Aí você vê um povo sofrido, com falta de infraestrutura, que se nós pegarmos todos os pré-candidatos a prefeito, a vereadora, a presidente, ele tem que garantir um plano de governo. Aí faz aquele plano de governo lindo e maravilhoso, mas na realidade não segue a regra, né? Aí não consegue implantar. Não consegue implantar. Aí porque precisa do legislativo, precisa Sim. de verba, Sim. precisa de recursos, precisa de um relacionamento político que consiga fazer esse ambiente, trazer os recursos. Sim. Precisa gerar esse interesse por parte de deputados, de senadores, né? Tudo uma tratativa. E aqui, pastor Bruno, eu vou até deixar um alerta para a população. Aquele que tiver dúvida, vai na prefeitura, pede o plano diretor do município. Ali está todas as diretrizes que um prefeito precisa seguir. Um prefeito ele precisa gerar infraestrutura, educação, moradia, saúde, lazer. Então, quando tira tudo isso, quando tira alguns itens desses da população, ele está cometendo um crime. O que eu vejo, apesar de todos os problemas que você citou, que eu conheço, que todos os brasileiros conhecem, que os próprios políticos reconhecem, né?
não conseguir mudar, eu vejo um dos grandes problemas hoje é a questão, é uma população que não tem voz. Então se usa hoje uma palavra muito bonita, a gente ouve muito falar sobre inclusão, mas a grande verdade é que na prática isso não existe. Não existe. Então, chega num período político, as pessoas conseguem se relacionar com os políticos, expressar um pouco dos seus desejos, apesar de não serem ouvidos, mas conseguem fazer isso, né? E quando a pessoa é eleita, ela fecha a porta do seu gabinete e ela se fecha para qualquer tratativa, para qualquer compartilhar de experiência, para qualquer assunto que não for aquele do seu interesse próprio ou do interesse daqueles que estão ao seu redor. Então não há inclusão, a população não tem voz. Eu acho que o grande problema é que a nossa população, ela precisa de pessoas que as representem. Ela precisa de pessoas que conheçam os seus problemas, real, que viva essa realidade, que tenha um sentimento de miséria, de misericórdia em seu coração, ao ponto de trazer para o dia a dia, nas tratativas, aquelas necessidades. Lembrar realmente, pensar nelas, né? Então eu vejo que a população ela não tem voz, ela elege, ela vota, ela é sempre manipulada, a grande massa é manipulada, e hoje uma das coisas que os políticos aprenderam é manipular as pessoas. Sim, infelizmente. Né? Eles deveriam desgastar-se, gastar esse tempo em conduzir a vida deles como possa gerar uma gestão pública que possa fazer diferença na vida dessas pessoas. Que eles vão fazer o bem para elas e o benefício desse bem vai ser o retorno do voto. Correto? Correto. Então eles se desgastam na manipulação, na mentira e tantas outras coisas. Mas assim, eu acredito, e esse meu acreditar, Fabinho, ele começou em conhecer o deputado, pastor Roberto Lucena, homem que tem princípios de Deus. Naquele momento eu tive uma boa experiência, eu tive uma boa, né? E aí eu comecei a pensar de forma diferente, eu comecei a ter esperança na política, eu comecei através da vida dele conhecer pessoas que também tinham o propósito de fazer aquilo que é bom. E posso dizer para você que apesar das grandes dificuldades que nós enfrentamos em todas as escalas da nossa sociedade, nas escalas políticas, eu tenho estado esperançoso, que é possível sim fazer a diferença. E mais, é possível sim, com a população, com o apoio popular, fazer a diferença. O nosso presidente só consegue fazer algumas coisas porque ele tem o apoio da massa, o apoio popular. E por mais que tentam a todo momento desconstruí-lo, por mais que tem pessoas que não concordam, e eu também não concordo 100%, né, com muitas coisas, ou com aquilo que ele diz muitas vezes, com a forma que se expressa, eu tenho visto coisas positivas acontecendo, coisas que estão relacionadas a princípios, do qual eu particularmente acredito, vivo e prego, né? E que acredito que você também, porque conheço você, sei que você é um cristão, que você acredita na Bíblia, nos princípios, né, que foram constituídos por Deus através do povo judeu, né? Sim. E aí é isso, né, meu amigo? Então, tá. Então, o que, pra gente encerrar, pra gente finalizar esse momento, esse bate-papo, o que pode ser feito? Você acredita que pode ser feito algo? Eu acredito, pastor Bruno. Eu acredito que hoje a população está se conscientizando, né? Nós estamos agora entrando quase no período eleitoral, que a população precisa parar, pensar e votar. Há uma mudança através do nosso presidente, por princípio e por honestidade. Eu acho que os municípios em geral, onde a gente está atuando, vai ter uma mudança muito radical. Porque a população hoje ela é inteligente. A população hoje, vou falar... Você acha que os políticos que estão no exercício subestimam a população? Sim, completamente. Você acha que eles acham que a população é burra? Sim, sim. Porque eles vendem um peixe de 4 em 4 anos. Eles fazem o que fazem, votam onde quer, tal, não pede, não faz uma audiência pública para ouvir,
não estão nos bairros, não estão em lugar nenhum. Você diria que eles não respeitam. Não respeitam a população. E diz que é representante do povo. Peraí, se você é representante do povo, você não ouve o povo, você é representante de quem? Você não conhece, né? As demandas. As demandas, a necessidade. Sim. Você é uma voz representativa a partir das necessidades. Sim. Eu pedi para tampar um buraco. Mas espera aí, amigo, isso não é pedir, isso é obrigação. Deveria estar feito, é isso? Está feito. Isso tem recado. E aí, na verdade, o que deveria estar sendo discutido são questões como educação, a melhor educação, saúde, cultura. É interessante que hoje a gente percebe o seguinte: quando alguém tampa um buraco, vamos usar o exemplo que você deu aí, eu poderia usar outros. Aquela pessoa que foi atendida, ou aquela pessoa que recebeu, né, o seu recap ali na frente da porta da sua casa, ele fica todo feliz. Sim. Ele olha e fala, poxa vida, o prefeito está usando bem o meu dinheiro. Na verdade, ele não sabe quais são os direitos. Eu acho que o grande problema da população é que elas não conhecem os direitos dela. Como você falou, existe um plano diretor, existem direitos adquiridos que não são cumpridos. Não. Né? E aí seria interessante você, pai de família, você mãe de família, você jovem, que tem aí a condição de mudar o contexto do nosso país, conhecer os seus direitos. Não se contentar com este quase nada que tem sido dado. Porque eu confesso para você que eu não tenho me contentado. Eu não tenho concordado, eu não tenho me alegrado, porque eu tenho sim buscado conhecer aquilo que é direito adquirido, aquilo que é direito a partir dos impostos, de uma vida digna de trabalho. E eu queria que você de casa parasse e pensasse, buscasse esse conhecimento, para que você não se contentasse com tapa-buraco, que você não se contentasse com tendas colocadas em lugares específicos e tantas coisas que são feitas que não tem realmente uma atuação de transformação da sociedade, mas vem só tapar os nossos olhos para que nós não enxerguemos uma triste realidade que nós vivemos. E eu não estou falando isso aqui no contexto da cidade de Tupã, não. Eu estou falando no contexto geral, que nós possamos aprender, parar, pensar, pedir a Deus a sabedoria que vem dele, para termos um entendimento do que nós precisamos viver e ser para a transformação da nossa sociedade. Fabinho, obrigado. Eu que agradeço, pastor. Obrigado, foi muito bom ter você aqui, foi muito bom ter a sua disposição, tá bom? Seu tempo, eu agradeço. Manda um abraço pro deputado, fala que eu mandei um abraço para ele. E, por favor, suas considerações finais aí. Quero agradecer o Paripense, né? Fico honrado de estar aqui presente com vocês. Quero deixar um abraço aqui também do nosso deputado federal Roberto Luceno, né? Ele sempre nas nossas conversas ele fala que ele sente tupanhense, que ele ama a cidade e que ele tem um carinho muito especial e um projeto muito grande para Tupã. Então nós não podemos perder essa oportunidade de ter um representante em Brasília e que tem um respeito, né? Que exemplo, nasceu em Santa Isabel e tal, mas existe um grande respeito pela nossa cidade. Com certeza. Então quero deixar um agradecimento. E é interessante, Fabinho, que não é só respeito por Tupã. Ele respeita a igreja. Sim. Ele respeita os princípios cristãos. Quando ele esteve aqui numa oportunidade, em Tupã, ele teve um encontro com o prefeito Ricardo Raimundo. Isso. E ele pediu, eu estava próximo, eu estava naquele momento, que o Ricardo Raimundo olhasse com muito carinho para a igreja evangélica de Tupã, para a igreja cristã de Tupã. Que quando o Ricardo atendesse às necessidades da igreja, o Ricardo estava fazendo isso pessoalmente ao deputado. Sim. Né? Então isso é muito interessante, isso é muito bonito, próprio, e nós precisamos sim ter pessoas do bem, que nos represente, né? E cobre dos poderes públicos uma conduta correta. O mais interessante, pastor, para não alongar muito, que se vocês assistirem as entrevistas na Câmara, a tribuna, quando ele vai falar na tribuna, o mais interessante é que ele fala assim, eu não sou deputado, eu estou deputado. E antes de estar deputado, eu sou neto de pastor, sou filho de pastor e sou pastor. Que legal. Então assim, é uma coisa que nos chama muita atenção, e ele defende realmente os princípios bíblicos e familiares. Que bom. Muito bom. Fabinho, obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado você aí de casa. Obrigado por dedicar esse tempo.
para que nós possamos juntos pensar a respeito de tantos assuntos que temos trazido aqui. Naturalmente que temos falado, né, de política, toda entrevista nós falamos um pouco a respeito de política porque nós estamos às portas de uma eleição, isso tem sido um assunto que está à tona e precisamos nos importar, né, porque isso é relevante. Temos sofrido por não pensarmos de forma crítica a respeito deste tema. Amados, espero você na próxima quinta-feira. Todas as quinta-feiras estaremos aqui juntos no programa Parimpense. E quero pedir que você venha curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Compartilhe com seus amigos. Curta o vídeo. Quero também pedir que você se inscreva no canal Parimpense, aí no YouTube. Se inscreva. E quero pedir que você clique no sininho, acionando as notificações, para quando nós tivermos novos vídeos, uma nova programação, possa chegar até você. Muito obrigado. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Pare e pense.